prazer e uma alegria enorme estar com vocês. Os dois queimaram meu discurso, obviamente, né? Falaram de tudo que eu queria falar. Mas eu vou tocar em umas coisas muito simples, conceitos muito simples, sabidos, conhecidos, e simplesmente tentar suscitar algum tipo de reflexão. Eu peguei como mote, como linha da nossa conversa, o que fazer para liderar uma equipe inovadora. Nós queremos inovar, ficou muito claro que uma empresa que não inova está a caminho da morte, quer dizer, é preciso inovar ou morrer. Como liderar processos numa empresa que quer inovar? Eu trataria rapidamente de alguns pré-requisitos que me parece são necessários e convenientes para que a gente pense. Pré-requisitos para inovação, pré-requisitos para a liderança de uma empresa que quer renovar. Primeiro pré-requisito: otimismo, esperança, alegria. Alegria, otimismo e esperança. A vida profissional, para ser bem-sucedida, as empresas para serem bem-sucedidas, os negócios para serem negócios realmente transformadores, transformadores da sociedade, no meio em que estão, demandam alegria, esperança e otimismo. Eu conheci um grande brasileiro, que Fábio também conheceu, Dr. José Mindlin, fundador e criador da Metal Leve, foi presidente do Conselho de Administração do Grupo Estado durante muitos anos, um grande intelectual, um homem de uma cultura excepcional, dono da maior biblioteca particular de literatura brasileira, biblioteca que depois da sua morte foi destinada à Universidade de São Paulo. O Dr. Mindlin tinha um mote da vida dele que dizia o seguinte: eu não faço nada sem alegria. A minha empresa, a minha vida, a minha família tem um motor que é a alegria. É a alegria que faz a diferença, é a alegria que é o motor, o impulso para realmente se pôr em pé qualquer projeto. É impossível empreender, é impossível promover sem alegria, sem esperança. Os empreendedores não se podem dar ao luxo, eu diria, de ser pessimistas. Pessimismo é algo muito cômodo. Ser pessimista é bastante fácil. É jogar todos os problemas, todas as dificuldades nas costas de uma abstração, de um mundo mau, de uma situação nebulosa, de uma situação sombria, e fazer muito pouco. O pessimismo é para os burocratas. O pessimismo é para os medíocres. O pessimismo é para os agentes passivos. Não é para os construtores. Não é para aqueles que querem efetivamente transformar a sociedade e transformar as empresas. Agora, por exemplo, nessa situação de crise financeira que nós passamos, ainda hoje na visita à Honda, nos falavam que a partir do ano de 2008, de fato foi baixando a performance da Honda, e agora começa, pouco a pouco, a mudar o sinal e a ascender. A crise financeira que nos castiga faz com que os burocratas olhem para o governo. O problema é o governo. A culpa é do governo. Bom, nós já sabemos que o governo é o horror dos horrores. Mas é o horror dos horrores aqui em qualquer parte do mundo. Pode ser uma questão, digamos, simplesmente de calibragem. Em algum lugar os governos são piores, e em outros um pouquinho melhores. No governo sempre é um problema. O problema não é passar a conta para o governo. Os líderes, as pessoas que transformam, buscam a solução, não buscam o aconchego do governo. Esta é a diferença. O que eu posso fazer? Quando o John estava falando no almoço, eu tenho
uma grande curiosidade, li tudo o que pude ler sobre a família Kennedy. Me pareceu uma família incrível, quer dizer, devolveu à América um clima de sonho, de transformação impressionante. Quando John Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos, o mais jovem presidente da história americana, com 42 anos de idade, chegou à presidência dos Estados Unidos, o seu discurso de posse, que foi um discurso impressionante, que sacudiu a América, ele terminou o discurso dizendo: não perguntem o que os Estados Unidos podem fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem fazer pelos Estados Unidos. Quer dizer, uma visão de luta, uma visão de batalha, uma visão de futuro. Um empreendedor, quem olha a sua empresa com uma visão transformadora, pergunta: o que eu posso fazer para transformar? O que eu devo fazer para mudar? Isso faz a diferença. E mais do que isso, é preciso olhar as coisas com uma capacidade de prospecção. Como dizem os italianos, nós temos que ser capazes de olhar ao de lá, além de lá. O problema está aqui na frente, o problema angustia, o problema atemoriza. Nós temos que ver o sol que brilha depois da tempestade. Temos que ter essa capacidade de vislumbrar as oportunidades que estão por trás, de trás das crises, dos problemas, das dificuldades. Liderar é saber sonhar, é ter capacidade de sonhar, é olhar para frente, é sonhar com águas profundas, onde estão os peixes que valem a pena, onde a pesca produz emoção. Eu conheci bem o Joaquim Navarro Valls, conheci bem, bastante bem, que foi durante 20 anos chefe da sala de imprensa do Vaticano e porta-voz do Papa João Paulo II. Ele me dizia que a coisa que mais impressionava no Papa João Paulo II, já naquela fase dramática da sua decadência física, que o Parkinson avançava, era precisamente encontrar um homem que, com mais de 80 anos, com Parkinson violentíssimo e com todo o peso de ter uma instituição de mais de 1 bilhão de pessoas nas costas. Ele dizia: o Papa João Paulo II tinha uma vibração de um jovem. Era um homem que sonhava permanentemente. Estava morrendo e estava sonhando. Não perdeu essa capacidade de sonhar. Lembro-me também de um encontro divertido e curioso que eu tive há bastante tempo atrás. Eu estava no Globo, não na televisão, mas no jornal Globo. Estava conversando com o João Roberto Marinho. Era dia 31 de dezembro. E eu disse ao João: hoje é dia 31, eu gostaria de dar um abraço no seu pai, o Dr. Roberto Marinho. Fomos à sala do Roberto Marinho, que era uma figura já com 80 e muitos anos, e eu entrei e digo: doutor Roberto, eu vim aqui dar um abraço pela passagem do ano no senhor, mas eu não vou sair daqui sem que o senhor me conte qual é o seu segredo. Porque o senhor parece que tem 60 anos no máximo. Qual é o segredo? Me conte. Meu filho, ele falava de uma maneira muito paternal. O segredo é muito simples. É preciso trabalhar, ter projetos e sonhar. Eu pretendo monitorar essa empresa por mais 20 anos. Ele estava nos últimos momentos e não só falava em sonho, como falava na possibilidade de permanecer sonhando, lutando e construindo. Transformar dificuldades em oportunidades. Os burocratas são reféns das adversidades. Os líderes transformam as dificuldades em oportunidades. Quem somos nós? Nós somos reféns da dificuldade. Nós formamos daqueles que ficam paralisados diante dos problemas, das sombras das dificuldades. Ou nós somos pessoas que procuram
olhar ao de lá, olhar um pouco mais além, ver a oportunidade que se esconde por trás da tempestade. Eu tive um grande, aliás, foi o meu orientador no doutorado na Universidade de Navarra, o professor Alfonso Neto, foi reitor da universidade por 8 anos, 2 mandatos, era um homem extraordinário, um formador de pessoas, faleceu há uns 5 anos, deixou uma semeadura de pessoas extraordinárias formadas por ele no mundo universitário, uma grande figura. E era um homem sonhador. E eu me lembro que ele dizia com muita frequência um mote, um lema da vida dele: el viento dá aliento a quem sabe navegar. O vento é alento para quem sabe navegar. Para uns burocratas temerosos, o vento assusta, o vento incomoda, o vento dificulta. Para o sonhador, o vento é o que dá velocidade, o que dá ritmo, o que dá, de alguma maneira, capacidade de transformação. O que é o vento para nós, na nossa vida? O vento nos assusta ou o vento nos ajuda a transformar? Quem nós somos, nós aqui nesse auditório? Somamos com os burocratas ou somamos com os sonhadores? Outro pré-requisito dos líderes transformadores: saber ouvir. E não só saber ouvir com verdadeiro interesse. Saber ouvir sabendo que podemos aprender, que aprendemos todos os dias com o exemplo, com os conselhos, com as correções que as pessoas nos fazem. Saber ouvir. Nós ouvimos ou não ouvimos? Nós ouvimos ou só temos certezas? O jornalismo, eu sempre digo, é uma profissão em que nós devemos ter uma micro-boca e uma macro-orelha. Em geral, nós temos uma macro-boca e uma micro-orelha. Porque nós somos arrogantes, os jornalistas são arrogantes. Os jornalistas sentem-se, de alguma maneira, os condutores da sociedade. Têm o monopólio da verdade. Estão constantemente falando e ouvindo pouco. E esquecemos que o verdadeiro jornalismo é aquele que se baseia na capacidade não de determinar a agenda, mas de iluminar a cena. O verdadeiro jornalismo transformador é o jornalismo que leva não a conduzir de uma maneira, digamos, proselitista a sociedade, o consumidor, o telespectador, o leitor, o internauta, o ouvinte, mas há um simples ofício humilde, mas extremamente construtivo, de iluminar a cena. Temos que iluminar a cena. Agora, para iluminar a cena, é preciso olhar a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. O bom jornalismo é aquele que ilumina a cena real e não a cena ideológica, e não a cena pessoal, e não a sua visão de mundo, mas é esse ofício humilde de buscar retratar a realidade efetiva. Liderar uma empresa exige entender adequadamente o que vem a ser o exercício da autoridade. Eu diria que hoje nós vivemos uma demanda enorme de liberdade. Hoje há um confronto, que não deve ser confronto, mas existe na sociedade muito forte, o confronto entre autoridade e liberdade. Antes, a autoridade era indiscutível. A autoridade paterna, a autoridade da família, a autoridade da escola. O professor falava e eu não ouvia. O pai falava e você se enquadrava. Hoje esse conceito foi sendo questionado e eu vejo pontos muito positivos nesse questionamento. Hoje a autoridade não é mais uma autoridade indiscutida.
Hoje a autoridade é um processo, é uma conquista. A autoridade formal, fruto de uma nomeação, tem vida curta, muito curta. A autoridade impositiva, a autoridade, falando de uma maneira redundante, a autoridade autoritária, ela pode inibir as pessoas, ela pode paralisar as pessoas, mas ela não é duradoura. Não é duradoura porque a fraqueza está no líder. Os autoritários, as pessoas que não sabem exercer a autoridade adequadamente, em geral são pessoas frágeis e são pessoas inseguras. Eu aprendi ao longo da minha vida que por trás de um autoritário existe alguém que está assustado. As lideranças autoritárias exercem a autoridade através do grito exatamente porque se sentem fragilizados. O grito, a imposição é uma defesa, não é um exercício tranquilo, sereno e efetivo da autoridade. A autoridade é uma conquista. A autoridade não é uma imposição, é uma conquista. E é a única que funciona, é a autoridade que decorre da transparência, do prestígio, da seriedade profissional, do trabalho bem feito, o que constrói a liderança efetiva, o que faz com que uma autoridade possa ser exercitada de uma maneira serena, é que o líder seja realmente alguém que tem prestígio, que tem competência, que tem preparo e, como consequência, atrai as pessoas, motiva as pessoas, lidera as pessoas. Devemos também, um outro pré-requisito, nos dias que correm, saber descobrir, e é papel do líder, saber mostrar para os seus liderados o valor do pequeno, o valor do que é aparentemente intranscendente, mas que termina sendo muito importante. Quando nada acontece, dizia o grande Guimarães Rosa, há um milagre que não estamos vendo. Quando nada acontece, há um milagre que nós não estamos vendo. Estavam dois trabalhadores cortando pedra, e perguntaram a um deles: o que você está fazendo? E ele disse: eu estou cortando pedra. Aí perguntaram ao outro: e você o que é que está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma catedral. Bem diferente, né? Os dois faziam um trabalho rotineiro, um trabalho talvez monótono, um trabalho com pouca capacidade de gerar entusiasmo. O primeiro estava na rotina. O primeiro, aquele trabalho para ele era um horror, era uma repetição. O segundo não. O segundo era construtor de uma catedral. Eu estou construindo uma catedral. Repara a diferença? Nós temos que ser construtores de catedrais, e as construções de uma grande catedral não são fruto do acaso nem momentâneo, é a somatória de pequenas coisas. O líder é aquele que sabe valorizar as pequenas ações, não apenas as grandes ações, mas que sabe apoiar, estimular os pequenos ganhos, os pequenos bons resultados, os pequenos empenhos dos seus liderados. Liderar com o imã do trabalho bem feito. O líder puxa a sua equipe não com imposição, mas com a força atrativa da exemplaridade profissional. Trabalhar com intensidade, o que não significa ser workaholic. Muitas vezes apresentam o workaholic como um trabalhador impressionante, um trabalhador imparável, um trabalhador dedicado. Bom, às vezes o workaholic é um infeliz. É um sujeito que constrói uma empresa e perde a família. Eu conversava um mês passado com um amigo que me disse, nesse desabafo de amigo, nós depois tomamos um chopinho. Estávamos tomando um chopinho e ele me disse: sabe de uma coisa?
eu perdi a infância do meu filho. Isso aí que eu não recupero mais. Eu tenho um baita patrimônio, mas eu perdi a infância do meu filho. E esse tempo não volta mais. Workaholic, um grande patrimônio, perdeu o patrimônio essencial, a infância do filho. Muito bem, trabalhar com intensidade, mas curtindo a vida, curtindo o dia a dia, curtindo as amizades, curtindo a família, curtindo o dia a dia, trabalhar com ordem, viver no trabalho o que eu chamaria de muitos minutos heróicos. A vida é muito simples. A vida começa com um minuto heróico na hora que acordamos. É um minuto heróico para todos nós. Tocou o despertador e é um drama. Para um será maior, para outro será menor. Para mim é um drama. Ao longo de toda a minha vida, é o momento mais dramático do dia. É o momento em que todos os demônios se unem para dizer: dorme um pouquinho mais. Você precisa. Não é bom você levantar agora, mais 15 minutos, mais meia hora, o rendimento do dia vai ser outro. Fica um pouquinho mais, todos os demônios sussurrando. Esta luta. Bom, levantar, ganhar a primeira batalha, viver o primeiro minuto heróico é muito importante. E muitos minutos heróicos ao longo do dia, a hora de começar, a hora de terminar. Essa capacidade de ser perseverante, de ser paciente no trabalho. O Goethe dizia: a paciência é a essência de tudo. O gênio é uma longa paciência, dizia o Goethe. Não há gênios espontâneos e repentinos. Por trás de uma vida de um grande poeta, de um grande compositor, de um grande artista, nós estamos vendo o momento final, o momento da glória, o momento do ápice daquela carreira artística. Mas nós esquecemos que aquela carreira foi cimentada com muitos fracassos, com muitos recomeços, com muitos começar e recomeçar, com muitas quedas e com muitas levantadas. O gênio é uma longa paciência e isso a gente tem que aprender a desenvolver no nosso trabalho profissional. E já para encerrar, e para suscitar algum tipo de conversa e de reflexão, trabalhar com profundidade, estudar os assuntos, ver os precedentes, documentar o que nós fazemos, pensar nos que virão depois. A empresa não termina conosco. Trabalhar com retidão de intenção, preparar os nossos sucessores. Essa é uma missão fundamental. Professor Alfonso Nieto, reitor da Universidade de Navarra. A Universidade de Navarra é a prelazia do Opus Dei, é a instituição que pôs em funcionamento a Universidade de Navarra. E, portanto, o prelado do Opus Dei é o grande chanceler da Universidade de Navarra. É ele que nomeia e que escolhe o reitor. Então, me contava o professor Alfonso Nieto que quando foi nomeado reitor pelo então São José Maria Escrivá, que era o grande chanceler da Universidade de Navarra, e que era um homem, um santo, mas um homem alegre, divertido, informal e com muitíssima mentalidade empresarial, era um homem com uma cabeça empresarial. Ele teve uma breve conversa com São José Maria Escrivá e perguntou: eu queria saber que conselho o senhor me daria, quais seriam as linhas que eu deveria seguir agora que eu estou assumindo por nomeação, sou o cargo de reitor. Ele não deu nenhuma linha, não disse: olha, faça isso, cuide disso. Ele disse: tua principal missão, se você quiser ser um bom reitor, é começar já a formar o teu sucessor. Esse foi o recado. Quer ser um bom reitor? Forma o teu sucessor já. Quem virá depois de mim? Não se apegue ao cargo, não se agarre ao cargo. Faça com que o próximo reitor seja melhor do que você, seja mais produtivo do que você, seja mais capacitado do que você. Somos bons profissionais quando não somos uma planta que dá no Nordeste, não somos mandacaru. Mandacaru é esse cacto, né? Que não dá sombra e tem espinhos.
Não dá futuro para ninguém. Não somos bons profissionais, não somos bons líderes quando somos mandacaru. Somos bons profissionais quando somos formadores, quando somos semeadores do futuro das pessoas. Quando passamos para os nossos liderados um recado muito simples: o trabalho, o dia a dia, vale a pena. Obrigado e vamos conversar.